falar com o Dr. Rafael Castilho Pinto, que é médico proctologista, coordenador do Centro de Prevenção da Clinionco e da Clínica de Proctologia do Mãe de Deus Center. A incidência maior de câncer em algumas profissões, segundo pesquisa do Instituto Nacional do Câncer, é o nosso assunto de agora. E esses agentes cancerígenos associados a profissões e processos de trabalho. São 19 tipos de tumores, entre eles pulmão, pele, fígado, laringe, bexiga, mama e leucemias, estão relacionados à ocupação ao ambiente de trabalho. Doutor Rafael Castilho Pinto, bom dia. Bom dia, João Garcia. Nos explique isso, doutor. Como é que é feita essa relação? Na verdade, são relações que já se conhecem há algum tempo, mas cada vez mais vão se comprovando a relação causa-efeito de algumas substâncias ou a exposição a algumas substâncias prolongadas como causa de câncer. Na verdade, esse é mais um alerta para a prevenção. O câncer é uma doença prevenível e a gente tem que atuar tanto na parte de exames nesses pacientes, mas principalmente identificando esses fatores de risco para tentar diminuir a exposição ou até fazer uma proteção dessas pessoas expostas a esses agentes. Pois é, e esses agentes estão presentes no ambiente? Eles estão presentes no ambiente, mas existem alguns locais de trabalho, alguns tipos de profissão que eles são mais comuns ou estão em maior quantidade. Talvez o principal exemplo seja na agricultura, com o uso de agrotóxicos. Na verdade, quem mais sofre com os agrotóxicos não é quem come os produtos, porque a gente acaba recebendo uma quantidade menor, lava, e sim os agricultores. Sim. Então, os agricultores são especialmente um tipo de trabalhadores exposto a esses agentes. O sol também é um agente importante nesse sentido. Mas outras profissões, como trabalham com fundição de ferro, de aço, petróleo, a indústria química, borracha, asfalto, tudo isso libera substâncias que são cancerígenas e as pessoas que trabalham nessas áreas, elas vão ter que ter alguns aparelhos de proteção e principalmente vão ter que estar mais alertas para a prevenção de câncer, fazer exame mais precoce, procurar serviços de saúde e tudo mais. Doutor Rafael Castilho Pinto, vejo aqui na matéria que recebemos que, por exemplo, o amianto, né? O amianto já foi proibido, mas a gente sabe que aqui no Brasil, proibido até ali, porque se não tem fiscalização, continua sendo usado, né? Isso, aí entra também o trabalho, na verdade, do governo e dos empresários. O governo precisa aumentar a fiscalização sobre esses produtos e os empresários nos produtos que são essenciais, eventualmente, por exemplo, a indústria do petróleo usa benzeno, da borracha, do asfalto, algumas substâncias que são cancerígenas. Proteger os seus trabalhadores, porque na maioria das vezes esses produtos entram pela via aérea, quer dizer, pela inalação dessas substâncias. Então, o uso de máscara e alguns outros controles do ambiente, de filtrar o ar, tudo isso pode ser importante nessas situações. E eu vejo aqui, o que é, doutor, os antineoplásicos? Os antineoplásicos, na verdade, são remédios para tratar o câncer. Uhum. São uma geração de remédios já bastante conhecida, mas os mais modernos não fazem tanto isso, mas os mais antigos, eles, na verdade, atacam quase todas as células do corpo que estão em divisão para matar as células do câncer, que se dividem mais rápido. Mas acabam agindo também em outras células saudáveis. Por exemplo, os linfomas, as leucemias, principalmente, elas têm uma relação com o uso dessas medicações e quem manipula essas medicações também pode estar exposto. Eu vejo que, por exemplo, poeiras de cereais, de madeira e de couro também são cancerígenos. Na verdade, a poeira, a fumaça, ela, via de regra, é cancerígena. O exemplo mais clássico é realmente do carvão, certo? A queima do carvão, então quem trabalha na indústria do carvão, em vários lugares que se usa o carvão ou a madeira como matéria-prima para fazer energia. O senhor está me dizendo que os que trabalham em churrascaria também podem estar submetidos a isso? Pois sabe que não está nessa lista, mas é bem possível, certo? Isso não tem uma comprovação
assim, científica objetiva, Sim. mas é um alerta. Realmente quem está exposto à fumaça do carvão ou da madeira está inalando umas substâncias que são muito semelhantes às substâncias da queima do cigarro, que são cancerígenas. Então, a gente imagina que esses profissionais também estejam expostos. Talvez não tenham um controle tão organizado desses profissionais, que eles ainda não estão nessa lista, mas é um alerta, sim, para o pessoal que trabalha em churrascarias. Pois é. E aos poucos a medicina vai descobrindo outras fontes cancerígenas, né? A gente pode chegar à conclusão, por exemplo, que as cidades muito poluídas podem também, quem está exposto todo dia a passar por áreas densamente poluídas, a adquirir algum tipo de pulmão, por exemplo, das vias respiratórias, pulmão, enfim? Isso, como eu disse, nem sempre é muito fácil de provar, mas é bem possível. Sim. Na verdade, o grande alerta é que, hoje em dia, a vida moderna, as cidades grandes têm um índice de câncer maior, normalmente, que os lugares menos desenvolvidos. Isso está relacionado com a nossa alimentação, está relacionado com a poluição, está relacionado com as coisas da vida moderna. O que é importante? Que as pessoas procurem os médicos e o sistema de saúde esteja preparado para pensar em falar mais em prevenção e fazer propaganda no bom sentido de que as pessoas devem procurar os médicos não só quando estão sentindo alguma coisa, mas ter algumas rotinas de prevenção que tem que cumprir para a gente prevenir uma série de doenças, e dentre elas o câncer. Certo. Existe a fonte é o Instituto Nacional do Câncer? Deve ser Instituto Nacional do Câncer.com.br, algo parecido, não? É .gov.br. .gov.br. INCA, né? INCA, INCA. Tá. Procurar no Google ali, facilmente encontra o INCA. Na verdade, ali tem uma série de informações importantes. Sim. Mas até em relação a isso, a gente gostaria que o governo também estivesse atuando com um pouco mais de força na parte de prevenção. Mas essas iniciativas do INCA são importantes para esses alertas, com certeza. Uhum. Tá bem. Doutor Rafael Castilho Pinto, muito obrigado pela gentileza de nos atender, nos trazer estas informações preciosas, especialmente para os sindicalistas que podem perfeitamente debater isso com os trabalhadores de todas as áreas aí, a exposição, por exemplo, ao sol. Muitas categorias se expõem ao sol, o trabalhador rural, o trabalhador urbano da construção civil, né? Então a presença de agentes cancerígenos na natureza e no sol podem causar realmente dores de cabeça no futuro. Doutor Rafael, muito obrigado, hein? Muito obrigado, Júlio Garcia. À disposição. Um abraço, tudo de bom. Tá aí, então, um belo contato com o doutor Rafael Castilho Pinto. Entre aí INCA, inca.gov.br. É legal aí para o pessoal aí dos sindicatos tomar conhecimento do quanto estamos expostos, os trabalhadores, a esses agentes cancerígenos.